Na vida não existe nada mais certo do que a morte. Mas o que vem depois da morte? Será que a morte é mesmo o fim de tudo? O que será que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto? Existe uma solução para a morte? Será que Deus é capaz de resolver esse problema? Essa é a série Hackeando a Escritura. No programa de hoje, o professor Marcos vai responder de forma muito clara a todas essas questões. O assunto de hoje é para você que fica aí se perguntando o que é que acontece depois da morte. O programa Hackeando a Escritura começa agora. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à aula bíblica Hackeando as Escrituras e hoje com o tema de tirar o fôlego, hein? Hoje Deus irá falar um assunto extraordinário para mim e para você. Então eu espero que você prepare o seu coração, porque Deus já preparou o meu para falar para você uma verdade que algumas pessoas acreditam de forma errada, mas Deus já mostrou na palavra de Deus o que Ele pensa a respeito desse assunto. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você a fechar os olhos para que nós possamos juntos fazermos uma oração pedindo a iluminação de Deus para o nosso coração, já que a palavra de Deus já está iluminada pelo Teu Santo Espírito. Então, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, que nessa tarde de sábado nós estamos aqui reunidos em Teu santo nome. Eu estou aqui na minha humilde casa e eu espero que através dessa live muitos outros lares estejam entrando em contato com o Senhor através dessa aula bíblica. Alguns estão assistindo ao vivo, outros vão assistir mais tarde, mas seja em qualquer momento que eles sejam tocados pelo Teu Santo Espírito. Unge agora os nossos ouvidos, os meus lábios, os ouvidos de quem vai ouvir, os olhos de quem vai ler as mensagens de hoje que estão na Sua palavra, para que, iluminados pelo Teu Santo Espírito, nós possamos alcançar essa verdade e sermos libertos do engano que o inimigo colocou sobre o nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, antes de mais nada, eu quero já fazer propaganda para o próximo tema. Qual será o nosso próximo tema que vai acontecer no dia 5 de junho? Qual será? Está curioso? Olha só. Pode alguém que já morreu falar com os mortos? Ou seja, o tema da semana que vem é Ecos do Além. Tá bom? Você não pode perder o tema de sábado que vem, dia 5 de junho, aqui na página Hackeando as Escrituras, às 16 horas. Então, próximo tema, Ecos do Além. Podem os vivos comunicar com os mortos? É o que nós iremos aprender dentro da palavra de Deus. E o tema de hoje é o último inimigo. Qual será o nosso último inimigo? Qual será o nosso último adversário? É isso que nós iremos aprender hoje dentro da palavra de Deus, juntas com as Escrituras Sagradas. Qual é o grande inimigo? O inimigo que nós não conseguimos derrotar. Nós estamos hoje enfrentando uma pandemia, uma enfermidade que, pela graça de Deus, já tem alguma vacina. Alguns reclamam, outros não, mas o fato é que já tem uma vacina com ela. Tem a AIDS, que já tem aí, não a cura, mas já tem o coquetel. E assim, o câncer, por exemplo, já tem um certo tratamento, e algumas pessoas com esse tratamento conseguem vencer o câncer. Mas tem um inimigo, nós temos um inimigo em comum, que nós não podemos vencê-lo. Somente Deus pode vencer esse inimigo, e é Ele que dará a vitória. Mas quem é esse inimigo? Olha, querido, Romanos capítulo 5, versículo 12. Se você tem a sua Bíblia aí, abra aí, ou então anota a passagem, e depois você leia na sua Bíblia, porque é importante que você tenha a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim, olha, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Olha o que Paulo está dizendo, que o pecado entrou no mundo por meio de um único homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Ou seja, através de um homem chamado Adão, o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado, como consequência do pecado, veio a morte. E olha o que ele diz. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O nosso grande inimigo é a morte. A morte é um inimigo que ninguém nessa terra
conseguiu achar solução para ela. Ninguém nesse planeta conseguiu achar alívio para a morte. Algumas pessoas conseguiram um alívio, uma luta um pouquinho, antecipar a consequência final de um câncer, de uma outra doença qualquer. Mas quando se trata da morte, ninguém conseguiu evitar a morte. Quando a morte chega para alguém, não há nada que nós podemos fazer. A pessoa morreu, não há nada que nós possamos fazer para resolver o problema da morte. Então a morte é o nosso último inimigo, não o maior, o último. E Deus tem a solução para isso. Tem a solução para a morte? Sim, tem a solução e é isso que nós iremos aprender. Já ouviu falar na criogenização humana? O que é criogenização humana? A criogênia humana é conhecida como cromo. E ela tem a capacidade de manter o corpo resfriado a mais de 196 graus Celsius, menos de 196 graus Celsius, na tentativa de manter os tecidos do corpo ali na mesma proporção, para que no futuro próximo, ou eles descobrirem a solução para a morte, eles possam trazer esse corpo à vida e esse corpo está num estado em que ele morreu, sem se decompor. E você vai ver agora a história de uma moça que ela está gastando mais de R$900 mensais só para manter o corpo do seu pai congelado. Veja essa história que a Record trouxe para nós. Olha que história extraordinária. Imagine morrer e voltar à vida graças ao avanço da ciência. Impossível? Não é o que pensa uma brasileira que espera ressuscitar o pai. Ela já gastou quase R$100 mil para manter o corpo do pai resfriado em gelo seco num caixão de zinco e ainda enfrenta a família na justiça para garantir esse plano de mandar o corpo a uma empresa especializada nos Estados Unidos. Lígia tem um sonho. Ela quer ressuscitar o corpo do pai. Por que não achar que daqui a alguns anos, algumas décadas, ou não se sabe, de repente daqui a muito tempo, um corpo possa voltar à vida? Funcionária pública com 35 anos, ela é a filha caçula de seu Luiz Felipe, um mecânico da Força Aérea Brasileira que viveu 83 anos. Na última quarta-feira de cinzas, ele não resistiu a 3 acidentes vasculares cerebrais e uma pneumonia. Se um dia for possível, essa ressuscitação só vai ser possível para quem ficou congelado. Congelado não é a palavra mais precisa para falar sobre o corpo de seu Luiz Felipe. Ele, na verdade, está resfriado, mantido a uma baixíssima temperatura nesta funerária de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O corpo é preservado com gelo seco em um caixão especial. O caixão que está sendo usado para guardar o corpo do Sr. Luiz Felipe é igual a este. Dentro da estrutura de madeira é colocado um caixão de zinco. É este material que vai preservar o corpo. E para mantê-lo totalmente congelado, é necessário usar de 25 a 30 quilos de gelo seco por dia. A manutenção é cara. Estou pagando cerca de R$360 de gelo seco por dia e R$500 do laboratório, que é a diária do laboratório. Então a minha despesa está em R$860 por dia. Desde que seu Luiz Felipe morreu, Lígia já gastou R$95 mil. Ele vai ser, se Deus quiser, o primeiro homem congelado da América do Sul. O sonho de Lígia é levar o corpo do pai para os Estados Unidos, onde seu Luiz Felipe já tem lugar reservado. Ele vai ficar no estado de Michigan, em uma urna da empresa Cryonics, uma companhia que vende a promessa de preservar corpos para o dia em que a medicina puder trazer os mortos de volta à vida. A criogenia humana, ou a criogenização humana, será que essa é a resposta para a morte? Olha, eu tenho uma notícia não agradável para te dar em relação aos que creem nisso. A criogenia humana vai falhar. Ela não vai conseguir resolver esse problema. Manter um corpo resfriado, esperando que a ciência possa trazer um corpo de volta à vida, isso é impossível. A Bíblia diz que ninguém vai conseguir trazer um morto de volta.
Somente o poder de Deus pode fazer esse milagre. E é isso que Deus vai mostrar para mim e para você aqui no livro da Bíblia. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, 55 até o 54. Coloquei errado ali. Olha só o que diz. Olha o versículo 50. Capítulo 15, versículo 50. Diz assim, olha. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto. O que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade. E escute bem esse segredo. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 50. O que é carne, o que é de matéria carnal, não pode entrar no reino do céu. Não tem como eu ir para o céu do jeito que eu estou. Mas ele diz assim no versículo 51, olha que interessante. Nem todos vamos morrer. Paulo está dizendo que por ocasião da volta de Jesus, haverá um grupo de pessoas que estarão vivas na volta de Jesus. E quem são essas pessoas? Essas pessoas estarão divididas em duas classes. Os que aceitaram Jesus como seu Salvador e os que rejeitaram Jesus como seu Salvador. Então, por ocasião da volta de Jesus, eu vou dividir o mundo em 4 grupos. 2 grupos dos vivos, o grupo dos vivos salvos e dos vivos perdidos. O grupo dos mortos salvos e dos mortos perdidos. Porque nesse mundo hoje, tanto aqueles que aceitam Jesus como os que rejeitam Jesus, infelizmente vão morrer. Mas também, por ocasião da volta de Jesus, tanto aqueles que rejeitaram Jesus como muitos que aceitaram Jesus vão estar vivos. E o que Paulo está dizendo? Que aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, nem todos vão morrer, mas entre eles, os que aceitaram Jesus vão passar por uma transformação especial. Olha só, mas todos nós seremos transformados num instante. Olha só o que Paulo está dizendo para mim e para você. Que por ocasião da volta de Jesus, aqueles que estiverem vivos, o grupo dos salvos, que aceitaram Jesus, que vão estar vivos na volta de Jesus, esse corpo carnal, mortal, vai ser transformado. Mas transformado em quê? Olha o verso 52, 1 Coríntios 15, 52 e 53. Diz assim, no abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará. E olha o milagre. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais. Então, agora ele está voltando para o grupo dos mortos que aceitaram Jesus. Então lá no túmulo tem 2 grupos de pessoas. Os que aceitaram Jesus, morreram aceitando Jesus, e os que morreram não aceitando Jesus. E desses 2 grupos, somente um vai ressuscitar. Os que aceitaram Jesus. E eles vão ressuscitar com um corpo imortal. Não vão mais conhecer a morte, a dor, o sofrimento, a angústia. Não vai mais. Os que não aceitaram Jesus não ressuscitam agora. Eles ficam lá na tumba. Mas olha o que ele diz. E todos nós seremos transformados. Agora ele foca em quem estão vivos, naqueles que estão vivos. Ou seja, os mortos ressuscitam imortais e os vivos, por ocasião da volta de Jesus, serão transformados. Agora, olha o verso 53. Pois esse corpo mortal precisa o quê? Se revestir com o que é imortal. Os mortos ressuscitam imortais. E os vivos se transformam num piscar de olhos. Então esse corpo meu, em nome de Jesus, que é mortal, na hora que eu piscar o olho, ele vai ser imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer, ou seja, a imortalidade. E agora no versículo 54, Paulo ainda diz assim, assim, quando esse corpo mortal se revestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se revestir com o que não morre, então acontecerá o que as Escrituras dizem. Olha só, a morte está destruída, a vitória é completa. Ou seja, o nosso último inimigo é a morte. E é Deus que vai destruir a morte. É Ele que vai aniquilar a morte. Olha o que diz no verso 55 de 1 Coríntios 15. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o seu poder de ferir, de separar famílias, de fazer as pessoas chorar? Acabou. Com a volta de Jesus, o nosso último inimigo será destruído, a morte. E como é que a morte vai ser destruída? Com a ressurreição daqueles que aceitaram Jesus. E a transformação daqueles que são carnais em imortais. Eu e você, se por ocasião da volta de Jesus estivermos vivos,
Esse corpo cheio de defeito, o seu corpo cheio de defeito, talvez com alguma cicatriz, alguma cirurgia que você fez, você num piscar de olho vai obter tudo perfeito, novamente. Tudo perfeito. Melhor do que quando você era antes de você sofrer algum acidente, alguma cirurgia. Você que nasceu sem perna vai se transformar em uma pessoa com perna. Você que nasceu cego vai voltar a enxergar. Você que perdeu uma pessoa querida que você ama para a morte, essa pessoa vai ressuscitar. E vocês vão se encontrar perfeitamente, sem mancha de pecado, sem mancha de tragédia. Os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, imortais. Perfeito, na sua fisionomia perfeita. Algumas pessoas vão perder a vida em alguns acidentes, ficaram todos estraçalhados, eles vão voltar perfeitamente. Alguns da família fizeram questão, às vezes pelo pedido, de cremar essa pessoa. Jesus vai trazer essa pessoa de volta. A ressurreição é a solução que a Bíblia apresenta para vencer o nosso último inimigo. Olha o que diz Isaías, capítulo 25, versículo 8. Isaías diz assim, ó: o Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Percebeu? Isaías está dizendo que é Deus quem vai colocar fim à morte. Esse sentimento, essa dor de perder as pessoas, a morte que traz tanta miséria, tanta dor no coração humano, ela vai ter fim. E quem é que vai colocar fim nela? Não é a ciência, não é o ser humano. Nós não temos capacidade para isso. Mas Deus diz, o Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Isaías 25, versículo 8. Deus colocará fim para sempre com a morte. O livro de Oséias, capítulo 13, versículo 14, olha o que Deus diz. Olha que palavras lindas de Deus. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, a tua praga, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Deus está dizendo que Ele vai tirar do inferno, que Ele vai trazer da morte aqueles que um dia desceram à sepultura. Então o problema não é morrer sem Deus. Porque se você morrer com Deus, e infelizmente nós morremos nesse mundo, se um dia alguém morrer nessa vida, morra em Jesus. Porque se você morrer segurando firme nas mãos de Deus, um dia Jesus vai trazer você de volta da sepultura. E você vai voltar à vida e vai voltar de forma imortal. Mas talvez você esteja se perguntando, o que é morte? O que é morrer? Para que nós possamos entender o que é morte, nós precisamos primeiramente entender o que é vida. Porque vida é o contrário da morte. Morte é contra a vida. Então primeiro precisa saber o que é vida para entender o que é morte. Então vamos comigo para as Sagradas Escrituras, porque ela tem muito que nos ensinar sobre o que é vida. Do que é feito o ser humano? Quais foram os ingredientes que Deus usou para criar o ser humano? A palavra de Deus é bem clara ao dizer que Deus criou todas as coisas. Os animais, tudo que nós temos hoje. E especialmente o homem, eu e você. Então vamos para a Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, eu e você encontramos algumas citações extraordinárias a respeito da criação do ser humano, da vida, do início de tudo. Em Gênesis 2, 7 diz assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou Deus o homem do pó da terra. Qual foi o ingrediente que Deus usou aqui? O pó da terra, barro. Ele usou pó, terra, barro. E ele continua dizendo no versículo 7, ó: e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Então, nós temos dois ingredientes principais aqui. Pó da terra, junto com o fôlego da vida. O fôlego da vida é de Deus, é Ele quem deu. Então Deus fez um boneco de barro, como nós sabemos, e depois soprou nas narinas deles o fôlego de vida. E o que aconteceu quando essas duas coisas se juntaram? Olha só. E o homem foi feito alma vivente. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto, não vou repetir muito ele hoje, tá? O homem foi feito alma vivente. Então Deus pegou o barro, soprou nele o fôlego de vida, e quando os dois, o barro e o fôlego de vida, se casaram, o homem abriu os olhos. E ele foi feito alma vivente. Eu achei uma coisa interessante. Você sabia que o corpo humano é composto por 70% de água? Pois é, a ciência comprova isso. O interessante é que essa mesma ciência comprova que o nosso planeta também é composto de 70% de água.
Então, os mesmos 70% de água que tem no nosso corpo, tem na terra. E da onde o ser humano veio? Da terra. Olha a ligação que Deus faz. Agora, o interessante é que, e os outros 30%? Olha só, os outros 30% que nós temos no corpo, ó, 65% de oxigênio, 18% de carbono, nós temos 10% de hidrogênio, nós temos 3% de nitrogênio, nós temos 2% de cálcio, nós temos 0,35% de potássio, nós temos 0,25% de enxofre, nós temos 0,15% de sódio, nós temos 0,05% de magnésio, nós temos 0,004% de ferro. Tudo isso você encontra no corpo humano. Sabe o que é mais interessante? É que todos esses elementos naturais você encontra também aonde? No solo. Tudo isso no solo. Ou seja, a ciência dizendo, comprovando que o mesmo ser que tem todo isso, nós encontramos no solo, da onde nós viemos. A palavra de Deus é perfeita. Deus é perfeito, Ele criou o ser humano, não só o ser humano, os animais contêm esses elementos naturais. As flores, as plantas contêm esses elementos naturais, porque tudo veio da terra. A diferença do ser humano é que antes de Deus falar assim, haja homem, Ele disse, eu vou moldar um homem. Deus colocou a sua mão para criar um homem de tão especial que eu e você somos. Mas os nossos elementos são os mesmos elementos que tem na terra, porque nós viemos de lá. E olha o que a Bíblia diz para confirmar o que eu estou dizendo para você. Gênesis capítulo 3, verso 19, diz assim, ó, terá, aqui o pecado em todo mundo, terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Olha o que Deus diz agora. Isto até que você volte para onde? Para a terra. Por que voltar? Porque ele veio de lá. Se ele veio, ele tem que voltar. Ó, pois dela você foi formado. Olha que coisa fantástica, querido. Olha que coisa extraordinária. Você terá que voltar para a terra, porque dela você foi formado. Mas não é só isso, olha só o que Deus diz aqui, ó. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Como que a pessoa pode não acreditar? Deus está dizendo assim, ó, eu criei você da terra. E quando você morrer, você vai voltar para a terra. E se você for em alguma sepultura, em algum túmulo, você vai ver que se você for em alguém que enterrou hoje, o corpo está lá. Mas se você voltar daqui a alguns meses, já não tem mais corpo. Se você voltar alguns anos, já não tem mais nada. É pó, virou pó. Não tem mais nada lá. Por quê? Porque o fôlego de vida volta para Deus e o pó volta para a terra. Então o barro é um dos ingredientes principais que Deus usou para criar o ser humano. Mas eu falei de 2 ingredientes. Qual é o segundo ingrediente? Olha só, Gênesis 2,7. Falei que você conseguia repetir ele aí, ó. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E então o homem passou a ser alma vivente. Olha só, o homem foi feito alma vivente quando? Quando o fôlego da vida se juntou com o pó da terra. Então Deus criou Adão, e ali estava Adão criado, boneco, bonito, perfeito, grandão. E Deus então soprou nele o fôlego de vida, o olho de Adão se abre, ele passa a viver, o coração começa a bater, o cérebro funcionar, todos os seus músculos começam a entrar em ação, todo o seu sistema nervoso, porque agora ele está vivo. Um boneco que era de barro, um boneco barro é barro. Agora ele é um ser humano vivo, porque agora ele tem um fôlego de vida. Então, pó da terra, vamos fazer a matemática, pó da terra, o barro, mais o fôlego de vida que Deus soprou no ser humano, é igual ao quê? Alma vivente. Olha só o que diz, Gênesis 2,7. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Preste atenção, querido. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Você não foi feito, Deus não colocou em você uma alma. Você foi transformado em uma alma. Você é uma alma. Então eu posso dizer assim, ó, eu preguei hoje na igreja para 35 pessoas, estou certo. Mas se eu usar assim, ó, eu preguei hoje para 35 almas, também estou certo, porque de acordo com a Bíblia, alma é uma pessoa. Você é uma pessoa, e nós vamos confirmar isso. Olha só o que diz, ó. Assim como lâmpada, mais energia é igual a luz, pó da terra, corpo, matéria, mais fôlego de vida, o Espírito, ou o poder de Deus,
é igual à alma vivente. E aí vem a pergunta, mas o que é uma alma? Você acha que a alma é algum ser que sai do corpo do ser humano e fica vagueando por aí, assustando pessoas? Eu trouxe 3 textos da Bíblia para que você possamos entender na Bíblia o que é uma alma. Olha o que diz o texto, Gênesis 46, 27. E os filhos de José, olha só, e os filhos de José que lhes nasceram no Egito eram 2 almas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Os filhos de José que nasceram no Egito eram 2 almas. 2 almas. A gente não gera alma, ou gera? De acordo com a Bíblia, sim. Mas no conceito humano por aí, eles falam que não. Se alma é algo que sai do corpo, então ninguém pode gerar alma. Tem que gerar corpo e esse corpo tem uma alma. Mas já que nós somos uma alma, então a Bíblia está certa. José tinha 2 filhos, José tinha 2 almas. Olha o que diz assim, ó, continuando o texto. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Então, juntando tudo, os filhos de Jacó, os netos, os genros, as noras, os filhos dos seus filhos, juntando todo mundo ali, filho de Jacó, descendente de Jacó, que junto com José, que já estava lá, e seus 2 filhos, a semente toda gerava em torno de 70 almas. Agora, olha que interessante o que diz em Deuteronômio, capítulo 10, verso 22. Olha o que diz a Bíblia aqui. Diz assim, ó. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Viu? Em Gênesis, lemos 70 almas. Aqui está dizendo 70 pessoas. E ele continua dizendo, mas agora por causa das bênçãos do Senhor nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas do mar, do céu. Agora olha que interessante. Quando Jacó desceu para o Egito, e ele somou tudo, junto com José que já estava lá com seus filhos, total de gente 70 almas. Mas Deuteronômio 10, 22 está dizendo que quando eles saíram de lá, não era mais 70, era muito mais. Porque você percebe que quando o povo saiu do Egito, segundo alguns historiadores, era muito mais que 2 milhões de pessoas. É muita gente. Em vista do que entrou 70 e saiu 2 milhões. Ó, multiplicou muito. Mas aqui o texto está dizendo que eram 70 pessoas que entraram. E lá diz que eram 70 almas. Sabe o que eu acho interessante nas Escrituras Sagradas? É que a mesma pessoa que escreveu Gênesis, que lá tinha 70 almas, também é a mesma pessoa que escreveu em Deuteronômio, que eram 70 pessoas. O autor, Moisés. Moisés foi o que escreveu o livro de Gênesis e o livro de Deuteronômio. E ele diz 70 almas e 70 pessoas, porque para ele, alma e pessoa é a mesma coisa. Então, se alma e pessoa são a mesma coisa, quem sou eu para dizer que alma, que eu tenho uma alma? Eu sou uma alma, você é uma alma. E olha o que Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 diz. Olha só. Eis que todas as almas são minhas. Deus não está falando de pessoas, está falando de almas. Então você é uma alma, você é de Deus. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E olha o que ele diz. A alma que pecar, essa morrerá. Olha, a alma peca. Por quê? Porque você é pecador. Eu sou pecador. Nós somos pecadores. Nós somos seres humanos, almas, e por isso pecamos. E quem peca e não confessa o seu pecado vai morrer. Vai morrer perdido. Por isso eu e você precisamos entender claramente que você não tem uma alma, você é uma alma. Ficou claro no seu coração? Deixa a Bíblia falar o seu coração e aceite a verdade de Deus. Aceite essa verdade, deixa o Espírito Santo tirar essa mentira que colocaram no seu coração, por favor, em nome de Jesus. Você aceita. Você quer que eu ore a Deus nesse momento para pedir a Ele para tirar essa mentira do seu coração e colocar a verdade no seu coração? É isso que você quer? Se é o que você quer, feche os seus olhos aí agora que eu vou fazer uma oração com você agora. Porque aqui é assim, é ao vivo. Eu vou fechar os olhos aqui, você fecha aí. Pai querido, eu não sei quem é que está me assistindo nesse momento, mas eu quero te pedir que nesse momento o Teu Santo Espírito possa tirar essa mentira e colocar no nosso coração de que nós temos uma alma e colocar a verdade que a Tua palavra diz que nós somos uma alma. Tira essa mentira do nosso coração e coloca a Tua verdade. Eu te peço isso em nome de Jesus, para todos que estão me ouvindo nesse momento e que vão ouvir daqui a pouco. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Queridos, você e eu temos uma alma, em nome de Jesus. Somos uma alma. Somos uma alma. Agora, vida versus morte. Eu falei o que é vida e o que é morte.
Bom, se vida é a ligação de fôlego de vida mais o boneco, então a morte só pode ser o quê? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Eclesiastes 12, versículo 7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o espírito. E o nosso espírito voltará para Deus que deu. Então esse fôlego de vida, ó, isso aqui é o fôlego de vida. Quando um ser humano morre, o corpo, a matéria, o boneco, volta para a terra. E o fôlego de vida? Não fica vagueando não, filho, porque fôlego é fôlego, fôlego não tem nada. Fôlego só tem utilidade quando ele está ligado ao corpo. O corpo foi para a terra, o fôlego volta para Deus. De onde veio? Foi Deus quem deu, Deus pega de volta. Então, se vida é o casamento de fôlego de vida mais o corpo, a morte é a separação de ambos. Separou, morreu. É isso mesmo. É a separação. Então, pó da terra menos fôlego de vida é igual a morte. E deixa eu dizer uma coisa. E eu não estou falando simplesmente da morte física não, tá? Porque tem muita gente andando por aí mortos espiritualmente. Eu sei que eu estou falando para você que você não está orando mais, você não vai mais na sua igreja. Eu não quero saber se você é católica, presbiteriana, qual igreja você é, não. Não é isso, não. Eu estou falando da sua vida espiritual que está um caos. Você não busca mais a Deus, você não ora, você não cultua mais a Deus, você não adora mais a Deus. Você está morto espiritualmente, mas hoje Deus pode ressuscitar espiritualmente, tá? O mesmo Deus que pode ressuscitar fisicamente, também pode ressuscitar espiritualmente. Então volte ativa, porque pior do que morrer fisicamente é morrer espiritualmente. Porque se você morrer fisicamente, mas manter uma comunicação com Deus aqui, e durante essa comunicação você perder a sua vida, você perde a sua vida salvo. Quando Jesus voltar, Ele te ressuscita. E vocês vão continuar essa linda história que vocês tiveram aqui. Mas se você estiver morto espiritualmente, longe de Deus, e infelizmente você morrer, quando Jesus voltar, Ele não pode te ressuscitar. Não porque Ele não quer, mas porque você cortou o vínculo com Ele aqui nessa terra. Então, se você se sente morto espiritualmente, peça a Jesus para te ressuscitar, para implantar as verdades no seu coração e você ser uma pessoa totalmente transformada. Agora, sabe qual é o problema da morte? Eu quero falar dos efeitos colaterais da morte na vida do ser humano. Porque a morte veio com pecado. Nós lemos isso. E ela trouxe consequências terríveis. Efeitos colaterais terríveis. Eu vou ler alguns efeitos colaterais aqui sobre a morte. Primeiro efeito colateral, olha só. Os mortos não louvam a Deus. Olha que triste, queridos. Eu sei que muitos acham que isso acontece, mas não acontece. A pessoa, depois que ela morre, ela perde o direito de louvar a Deus. Ela não tem mais condições de cantar para Deus, de conversar com Deus. A morte separa o ser humano de Deus. Olha o que diz o salmista 115, no Salmo 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Acabou. Não tem mais condições de alguém morrer e cantar para Deus. De ir na igreja, de adorar, de dizimar, acabou, morreu, acabou. Não tem mais volta. Que outra coisa? Os mortos não voltam para sua casa. Você enterrou alguém que você ama, infelizmente essa pessoa não vai voltar com você para casa. Não volta. Olha o que diz a Bíblia em Jó 7, versículo 9 e 10. Como uma nuvem que passa e some, assim aqueles que descem ao mundo dos mortos nunca mais voltam. Ele não volta para casa. Ninguém lembra mais dele. Queridos, o segundo efeito colateral da morte é esse. A pessoa morre e não volta mais para a casa dela. Acabou. Ela não tem. Eu sei que você pensa assim, fulano morreu, vai voltar para casa. Agora vai voltar em espírito. Não volta. Ela não louva a Deus e não volta para casa. Olha o terceiro efeito colateral. Os mortos não têm mais consciência da vida. Olha o que diz Eclesiastes 9,5. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Queridos, uma pessoa depois que ela morre, ela não tem mais conhecimento, ela não tem mais noção. Os mortos não têm mais sentimentos. Olha o quarto efeito colateral. Os mortos não têm mais sentimento. Eclesiastes 9, versículo 6 diz assim, ó. Os seus amores, os seus olhos, as suas paixões. Tudo isso morreu com eles.
Uma pessoa, depois que ela morre, ela não tem mais ódio por ninguém, ela não tem mais amor por ninguém, ela não tem mais paixão por ninguém, ela não tem mais amor, acabou. Todo sentimento, seja de bom ou ruim, que tivesse no coração daquela pessoa, acabou com ela. Olha, nunca mais tornarão parte naquilo que acontece neste mundo. Eles estão em outro local, lá na sepultura, e nós estamos aqui. E eles não têm mais nada a ver com o que acontece aqui. Do mesmo jeito que eu e você não temos mais nada a ver com aquilo que acontece lá. E não acontece nada, né? Porque o corpo voltou para a terra e o fôlego de vida voltou para Deus. Porque você não tem uma alma, você é uma alma. Morreu, acabou. Quer ver mais? Os mortos não têm mais aprendizado, eles não aprendem mais, morreu, acabou. Não aprende mais nada. Ó, tudo que você puder fazer, faça-o enquanto tem forças. Porque no mundo dos mortos, para onde você vai, um dia nós podemos morrer, não existe ação, não tem pensamento, não tem ciência e nem sabedoria. Se você tiver que aprender alguma coisa, é agora. Se você tiver que declarar algum sentimento para alguém, é agora. Se você tiver que fazer algo grande para sua família, é agora. Porque depois que morrer, acabou. Acabou. Não tem mais volta. Não tem mais jeito de fazer mais nada. Por isso, tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças e faça o melhor que você puder. Por isso que nós incentivamos as famílias, ou diga o quanto você ama a sua esposa, seu cônjuge, seu marido, seus filhos, seus pais. Porque depois que morrer, você pode ir até no cemitério. Você pode chegar lá, chorar, gritar, espernear. Você pode dizer que amava ele, que amava ela. Pode fazer tudo isso. Ele só não vai estar te ouvindo. Então agora é o momento de você falar o seu sentimento por essa pessoa. Se você está brigado com seu filho, com sua filha, com seus pais, vá fazer as pazes. Porque depois que morrer, não adianta dobrar o joelho e ficar, fulano, eu te amo tanto, me perdoa. Pode fazer tudo isso. Ele só não vai estar te escutando. Porque lá no silêncio dos mortos, não tem mais consciência, não sabe de nada que acontece aqui. Os mortos não têm mais planos. A gente é cheio de projetos, né? Você tem projeto para a semana toda. Execute quando você estiver com vida, porque depois que morrer, seus projetos acabaram. Olha o que diz aqui, Salmo 146, 4. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra. E naquele dia, todos os seus planos se acabam. Acabou. Morreu? Acabou. Os nossos planos? Acabou. Nossos projetos? Acabou. Os nossos sonhos? Acabou. Tudo que você idealizou, viagem, construção, acaba ali. No momento em que a pessoa morre, todos os seus projetos acabam. Aí você deve estar todo mundo, mas que inimigo terrível. E de onde veio esse inimigo? Você quer saber de onde ele veio? Quer mesmo? Você tem certeza que você quer saber de onde veio o inimigo? Eu vou falar para você. E é bom a gente saber de onde ele veio, porque quanto mais a gente souber do nosso inimigo, melhor a chance de nós vencermos em Cristo Jesus. Sabemos como vencê-lo. Olha o que a palavra de Deus diz de onde veio a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, através de Adão. E o seu pecado trouxe consigo o quê? A morte. Então de onde veio a morte? Através do pecado de Adão. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então de onde veio a morte? Através do pecado. E hoje, Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim, ó, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, quem peca tem que morrer. Como resultado do pecado é morrer. E sabe por que você ainda não morreu? Porque alguém morreu no seu lugar, lá na cruz do Calvário, para pagar o seu pecado. As suas mentiras, por causa das suas mentiras, por causa dos seus adultérios, por causa das suas brigas, por causa desse temperamento horrível que você temos, nós merecíamos a morte. Nós só estamos vivos hoje pela misericórdia de Deus, que morreu no meu lugar e no seu lugar. Então, através de Adão, o pecado entrou e através dele se espalhou para o mundo inteiro, porque todos nós somos pecadores. Será que a morte é o fim de tudo? O que você acha? Você acha que morreu, acabou? Que agora a morte vai colocar fim em tudo? Nós vamos só morrer nesse mundo? E acabou? Não. A morte não é o fim, queridos. Como eu disse, ela é o nosso inimigo, mas não o nosso maior inimigo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. E Deus é que está do nosso lado. E se Deus está do nosso lado, quem é a morte para vencer Deus? Deus não conhece derrotas. Então por isso eu quero convidar você agora a tomar uma decisão ao lado de Jesus.
Se segura aí, se você está sentado, aperta o cinto, porque Deus agora vai trazer uma bênção para a sua vida. Porque a morte não é o fim. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, verso 21. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição. Queridos, a morte não é um problema para Deus, a morte pode ser um problema para mim, para você. Pode ser um momento de tristeza entre eu e a pessoa que nós amamos, entre você e a pessoa que você ama. Mas não é problema para Deus. Um dia Jesus estava aqui, o seu amigo Lázaro morreu. O que ele fez? Ressuscitou ele. E assim ele prometeu que no final dos tempos ele vai trazer de volta a vida muitas pessoas que desceram na sepultura. Ele não vai ressuscitar todo mundo agora, porque ele está esperando um momento especial. Então, por mais que você está sofrendo, porque você perdeu alguém que você ama, segure firme nas mãos de Deus, porque ainda não é o fim. Deus vai trazer essa pessoa que você ama de volta à vida. Eu não sei se ela vai estar do lado dos salvos ou do lado dos perdidos, mas que ela vai voltar à vida, vai. Isso é uma promessa que Deus fez. Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: muitos dos que já viveram, tiveram morrido, viverão de novo. Uns terão vida eterna, outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Mas uma coisa é certa: todos que morreram voltarão à vida. Então a morte para Deus não é um problema. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim, ó: porque haverá um grito de comando, e a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que bonito, queridos. Olha que promessa extraordinária. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Do mesmo jeito que um dia Jesus desceu à sepultura, morreu e foi ressuscitado no terceiro dia, aqueles que morrem crendo em Jesus ressuscitarão. Então nós, os que estivermos vivos, seremos todos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E olha como é que fecha o texto: e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Amém? Amém. Posso ouvir um amém seu aí, querido? Deus está dizendo assim: olha, um dia eu vou descer a essa terra aí e vou ressuscitar aqueles que morreram crendo em mim, aqueles que entregaram a sua vida antes de morrer e morreram acreditando em minha promessa. E eu vou trazer todos vocês de volta para o céu. E aqui nós estaremos para sempre juntos. Quer uma promessa ainda mais bonita do que essa? Olha só, Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Jesus desce nas nuvens do céu agora. Ressuscita aqueles que morreram crendo nele. Os que estiveram vivos serão transformados no piscar de olhos. E nós subiremos para encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. Voltaremos para o céu. E lá viveremos para a eternidade com Deus. E nunca mais haverá mais morte. Você não vai saber o que é morrer. Você vai ser imortal, igual Deus. Sabia disso? Creia nisso. Creia nessa promessa. Creia nessa promessa, porque Jesus, Ele é a solução para o nosso último inimigo. Você está sofrendo porque você perdeu um ente querido, mas creia em Jesus. Entregue a sua vida para Jesus e deixe Ele transformar a sua vida. E se um dia você morrer, morra segurando nas mãos de Deus, porque um dia Ele te traz de volta à vida. João Batista morreu crendo em Jesus. Isaías, Jeremias, Joel, Daniel e tantos outros grandes homens morreram acreditando nessa promessa. E quando Jesus voltar, se eles ainda não subiram, porque tem uma promessa que diz que Jesus levou algumas pessoas para o céu, se eles ainda não foram, quando Jesus voltar, eles vão se levantar. Porque morreram acreditando nessa promessa, confiando na promessa de Jesus, porque colocaram Jesus como solução para o seu último inimigo, a morte. Olha, você pode até viver sem Deus, mas será terrível você morrer sem Ele. Então não viva sem Deus. Viva uma experiência com Deus agora. Tenha certeza de que Ele está do seu lado agora, chamando você para entregar a sua vida. E se nesse momento você sofre porque alguém morreu na sua família, peça a Jesus para consolar o seu coração com a promessa da ressurreição. Você vai ouvir um louvor especial agora com o nosso irmão Adila.
Essa irmã vai trazer esse louvor, eu espero que esse louvor alcance o seu coração, com a promessa de que um dia Jesus vai voltar e vai colocar fim a todo o nosso sofrimento, definitivamente, para sempre. Que esse louvor também alcance o seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Olhando ao leste, eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos num peito. Momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu. Quem coro celebra a Deus. A nuvem se expande, agora já grande, reluz a vitória e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, em majestade vem pra buscar, vem resgatar os seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. O som do clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas do chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz. Relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça do perdão. E que em majestade vem pra buscar, vem resgatar os seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal, o seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amei. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo
Querido, a morte é algo terrível na nossa vida. Nos fere, nos machuca, coloca lágrimas nos nossos olhos. Mas há uma promessa de vitória. Paulo pergunta: onde está a morte, a tua vitória agora? Porque quando Jesus voltar, a morte não terá mais poder. A morte não terá mais influência na vida daqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Então nesse momento eu faço um apelo ao seu coração. Eu estou aqui em prantos com a letra dessa canção, que um dia Jesus vai voltar definitivamente para colocar um fim ao nosso sofrimento, às nossas tristezas. Vai unir famílias. Filhos que um dia nasceram e morreram vão ser ressuscitados, irão encontrar os seus pais novamente. Maridos irão encontrar suas esposas, seus filhos. E nesse momento eu quero que você, em nome de Jesus, não perca essa chance. Eu sei que o inimigo implantou uma mentira no seu coração de que você tem uma alma em dentro, mas você é uma alma. E a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Mas o problema não é morrer, é morrer longe de Deus. É morrer nesse caminho que você está distante de Deus. Ouça a voz de Deus te chamando. Ouça a voz do Espírito Santo querendo colocar uma verdade no seu coração. Eu sei que é duro para mim tirar uma pessoa que está no inferno e colocar na terra, no pó da terra. Mas também eu sei que é difícil tirar uma pessoa que está lá no céu. Meu filho morreu, foi para o céu, trazê-la de volta. Não, ela está aqui no pó da terra. Eu sei que é duro ouvir isso, mas essa é a verdade. Eu prefiro te ferir com a verdade do que deixar você caminhar para o inferno com a mentira. Por isso, nesse momento eu vou fazer uma oração de entrega, para que Deus possa limpar o seu coração de todas as mentiras que o inimigo colocou na sua vida, e que a verdade de Deus possa encontrar um lugar especial aí. Então feche os seus olhos. Se você quer viver a verdade, quer conhecer a verdade de Deus. Pai querido, Deus eterno, eu não sei qual é a proporção que essa mensagem vai atingir no coração de que está me ouvindo nesse momento. Mas eu quero que quem quer que seja, que estiver ouvindo essa mensagem, seja tocado com o poder do teu Santo Espírito, para que essa verdade possa trazer luz a esse coração que por tantos anos andou nas trevas da mentira, achando que alguém morre e vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o seio de Abraão, vai para a glória. Tudo isso é mentira. Quando morre, vamos para o pó da terra, porque foi de lá que viemos. Mas um dia o Senhor voltará e vai nos tirar dessa terra para nos levar para as mansões celestiais. A morte não é o fim. A solução para a morte é a tua volta com a ressurreição que você tem no seu poder. O Senhor vai soprar, vai chamar de volta à vida todos aqueles que entregaram a vida ao seu coração, nas suas mãos. Então eu quero pedir que nesse momento, essa verdade que foi apresentada hoje, possa achar um espaço no coração desse ouvinte, dessa ouvinte. E que eles possam viver essa verdade a partir de agora, em nome de Jesus. Fique conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje você pode perceber a diferença entre alma e espírito. Pode ver também que Deus tem sim uma solução para a morte, que é a ressurreição e não a reencarnação. Se você quiser aprofundar ainda mais seus conhecimentos a respeito da Bíblia de forma simples e fácil, sem ter que sair de casa, sem ter que receber pessoas aí na sua casa, basta fazer a inscrição no link que está aqui na descrição do vídeo. Nós vamos entrar em contato com você o mais rápido possível. É 100% online e 100% gratuito. Nós estamos esperando você. Mas talvez você esteja aí se perguntando: Antônio, mas eu conheço história de pessoas que foram em determinado local e ouviram a voz do seu ente querido. É verdade. Ouviram a voz do seu ente querido? Bom, então você não pode perder o nosso próximo tema, que é Ecos do Além. Podem alguém que já morreu falar com os vivos? É esse o nosso próximo tema. Então aguardo você sábado que vem às 16 horas aqui no Hackeando as Escrituras. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus.